Fala, investidor! No vídeo de hoje você vai aprender a como cadastrar no Smartfolio as compras que você realizou via emissão de cotas ou emissão de ações. Mas o mais comum é acontecer via emissões de cotas de fundos imobiliários, né? Vários fundos vêm fazendo muitas emissões e aí muitas vezes abre uma oportunidade para você, investidor, aumentar sua posição ou até mesmo fazer uma manobra de flipagem, arbitragem nesses fundos que você tem em carteira. E eu te pergunto, como que cadastra isso no Smartfolio, lá nos meus dividendos? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá? Antes de eu te mostrar na prática como que é feita essa operação lá no Smartfolio, se você não sabe, o processo de emissão de cotas de um fundo imobiliário ou de uma empresa é um processo onde o fundo ou a empresa, que já é listado em bolsa, tem o objetivo de captar mais recursos para fazer uma nova compra, um novo investimento. E aí, qual a maneira que eles têm para captar esses novos recursos? Emitindo novas cotas. Então, se você... Vamos colocar um exemplo de fundo imobiliário, que é mais comum. Se você é cotista daquele fundo e recebe um fato relevante falando que aquele fundo ele quer captar mais recursos via emissão de cotas, na maioria esmagadora dos casos você vai ter o direito de preferência, ou seja, você pode subscrever novas cotas, comprar novas cotas, geralmente a um preço abaixo do preço de mercado. Então, abre aí algumas vezes uma oportunidade para você que já faz parte daquele fundo, ou seja, já passou nos seus critérios, no seu crivo de análise, aumentar a sua posição, entendeu? Então, para isso que serve as emissões de cotas ou de ações. Para aquela empresa ou para aquele fundo captar mais recursos para fazer novos investimentos e dar o direito de preferência. Não é um presente, é um direito e não é um dever também, ok? Você não é obrigado a subscrever, mas você pode subscrever. Então, caso você queira subscrever, ou seja, fazer uma nova compra, você vai precisar cadastrar isso no seu Smartfolio. De que maneira nós vamos fazer isso? Então, vem comigo. Antes de tudo, você precisa entender as fases que acontecem dentro de um processo de emissão de cotas. Concorda? Não é simplesmente o fundo vai lá, emite, capta e pronto. Então são várias fases com várias datas e aí que é importante que você saiba as datas, porque o nosso cadastro no Smartfolio vai ser de acordo com as datas. Então, olha só, primeiro evento que você vai ver é o seguinte, é o fundo anunciando via fato relevante que vai fazer uma emissão de cotas. Então você vai receber no seu e-mail, ou no mailing, ou no fundos.net, você vai acessar o fato relevante e vai cair nesse calendário aqui, ó, nessa tabelinha que é um cronograma indicativo e nele que possui as datas de cada etapa do processo de emissão. Eu peguei um exemplo aqui do fundo HCTR11, um fundo de recebíveis da Hectare, que inclusive faz emissões com muita frequência. E aí, olha só, a primeira data aqui, ó, a primeira linha do evento é o quê? Data de divulgação do fato relevante. Então, nesse exemplo aqui, ó, foi no dia 29 de janeiro de 2021. Então, nesse dia aqui, você recebe o fato relevante e aí precisa pensar. Opa! Sou cotista desse fundo. Ou não, tá, pessoal? Você pode não ser cotista do fundo e aproveitar para entrar na emissão também. Ok? Mas aí vai depender de algumas regrinhas que não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas vamos supor que você seja cotista, recebeu o anúncio que o fundo vai entrar em emissão e decidiu participar dessa emissão. Então, continuamos aqui, ó. A segunda data é justamente, ó, data de corte do direito de preferência. Então, se você tinha cotas desse fundo até essa data aqui, ó, que é a data de corte, a gente chama também de data base, quer dizer que você pode participar dessa emissão. Você vai ter o direito de preferência. Entendido? Se você comprou numa data após esse dia aqui, você não vai ter mais o direito de preferência para essa emissão, só para as próximas. E o próximo passo aqui é data do início do direito de preferência. Já vou puxar aqui, ó, que tem a data de início e data de encerramento. Ó, início e encerramento. Então, nesse exemplo, ó, você tem o período de 8/2 até o período de 23/2 de 2021 para exercer o seu direito de preferência por já ser cotista desse fundo. Compreendido? Edivaldo, como é que eu exerço meu direito de preferência? Muitas pessoas perguntam isso. É simples, várias corretoras têm o seu método. Eu vou dar o exemplo aqui da Clia, ok? Na Clia você recebe um e-mail, igual você está vendo aqui, ó. Prezado Edivaldo, tal. Vai falando sobre a emissão e essa parte aqui que nos interessa, ó, subscrição. Então a corretora mostra o que está aqui, né, também escrito, né? Mas ela te mostra aqui resumidamente, ó, o preço de exercício, o seu fator de proporção,
Então, essa porcentagem aqui é quanto que o fundo vai aumentar de patrimônio, é quanto que o fundo tem a intenção de aumentar de patrimônio, que é exatamente a proporção que você pode aumentar o seu patrimônio, que é a sua quantidade de cotas nesse fundo. E aí, ó, tem a data X, igual nós falamos aqui, ó. Aqui ele mostra a data base ou a data com, que é o dia 3/2. E aí, o dia após essa data base se chama data X ou data is. As pessoas falam dessas duas maneiras. E aí, o período de reservas, ó, 8/2 a 23/2, igual tem aqui no nosso cronograma de ofertas oficial do fundo. Entendido? Então, se você quiser participar dessa emissão, por exemplo, na CLIA você vai preencher o link aqui, clica no link e cadastra a quantidade de cotas. Ó, no meu exemplo aqui, eu tinha até 46 cotas para subscrever no período de direito de preferência. Na Rico, na XP e em outras corretoras, geralmente tem um campo dentro da plataforma da corretora, que você clica lá, você vai ver vários fundos em emissão, clica naquele que você quer e faz o cadastro. Então, esse processo de participação da emissão varia de corretora para corretora, mas é super simples. Entendido? Então vamos lá. Uma vez que você recebeu o fato relevante, sabe quais são as datas do direito de preferência, subscreveu? Vamos continuar? Então vamos lá, voltando ao cronograma. Quais são as próximas etapas? Então, depois de exercer esse período de direito de preferência, data do encerramento do exercício de direito de preferência e liquidação do direito de preferência. Então, nesse dia aqui, é o dia onde a corretora vai debitar da sua conta corrente o valor que você deixou, ou seja, por favor, deixe sempre esse valor disponível na sua conta corrente, ok? O valor que você deixou lá para participar dessa emissão que você subscreveu nesse período aqui. Entendido? Então, data de liquidação é a data que a corretora pega o seu dinheiro e transfere para o fundo imobiliário ou a empresa em questão. E aí depois o fundo ele divulga o encerramento do direito de preferência, geralmente um dia depois, e aí entra o início do prazo de subscrição e sobras de montante adicional. O que é isso aqui? Muitas vezes, os cotistas que tinham direito de exercer, eles não exerceram a sua totalidade. Então, às vezes, sobra cotas nessa fase de direito de preferência. E aí, o que o fundo faz com essas cotas que sobraram? Muitos cotistas não querem exercer, ou esqueceram, ou não acompanharam, ou simplesmente não têm interesse. Então, o fundo ele pega essas cotas e redistribui para quem subscreveu a sua integralidade. Ou seja, aquele cotista que subscreveu 100% do que ele podia e ainda quer mais, o golosão da estrela, o fundo pega essas cotas que sobraram e redistribui para os cotistas. Essa fase é chamada de sobras. E além disso, tem um montante adicional que aí já é aberto para todo o mercado. E aí tem aquela questão do rateio e tudo mais, que a gente não vai falar muito desse vídeo, que não é o objetivo, mas só para você acompanhar aqui cada etapa da emissão. Então, de novo, dia 26, nesse exemplo, é o início do prazo de subscrição de sobras e montante adicional, e no dia 3 de março, o encerramento do direito de sobras e montante adicional. Então, depois desse segundo período aí, que são das sobras e montante adicional, o fundo divulga o encerramento desse período e aí depois, de novo, assim como aqui, né, data de liquidação, ocorre outra data de liquidação para debitar da sua conta corrente da corretora o valor que você reservou, caso você participou, tá, das sobras e montante adicional. E aí, depois disso tudo, o fundo divulga o encerramento do período das sobras e montante adicional. Entendeu aqui? Aí você deve estar se perguntando, tá, Edivaldo, mas quando que eu vou cadastrar isso nos meus dividendos, no smartfólio? Excelente pergunta. E a resposta é, você vai cadastrar isso na data de conversão dos seus direitos em cotas. E aí eu te pergunto, onde está essa data aqui no cronograma? Não tem. É isso mesmo. Você não vai achar essa data de conversão nesse cronograma inicial aqui, porque o fundo ele vai captar o dinheiro e só depois de um tempo o fundo ele vai divulgar outro fato relevante anunciando a conversão dos direitos em cotas. Entendido? Então eu peguei aqui nesse exemplo também o fato relevante onde o fundo ele anuncia justamente essa data que a gente precisa, né, na conversão dos direitos em cotas. Então olha só, 8ª emissão de cotas, conversão de recibos em cotas e início de negociação em 12 de abril. Então, nesse exemplo aqui, as suas cotas, elas vão ser convertidas nessa data. Então, se você ler aqui o fato relevante, essa parte aqui que é mais importante. A partir do fechamento do mercado, no dia 9 de abril, os recibos das cotas subscritas durante o período do exercício de direito de preferência e sobras, sobre o código tal, serão convertidos em cotas. Ou seja, se é a partir do fechamento de mercado, dia 9,
As cotas aparecerão na sua custódia no próximo dia útil, que nesse exemplo aqui, dia 9 foi numa sexta, então seria no dia 12 de abril. Então, no dia 12 de abril é que você vai no Smartfolio e cadastrar a sua compra como se fosse uma outra compra qualquer. Só que lembre que o preço vai ser o preço de emissão. Compreendido? Todo o cronograma e, por fim, o anúncio da conversão. Então, vamos fazer um exemplo na prática para você não ter dúvidas? Então, vamos lá. Então, no meu exemplo, como eu recebi e-mail aqui, eu vou subscrever no período de direito de preferência a quantidade de 46 cotas, que é justamente 35,59% vezes a minha posição naquele fundo. Isso resulta em 46 cotas. Então, subscrevi, cliquei no link aqui, fiz o pedido de 46 cotas. E aí, depois disso, como você acabou de aprender aqui, também tem o período de subscrição de sobras e MA, montante adicional. E eu, gulosão da estrela, também quero participar. Então vamos supor que nesse caso, além das 46 cotas, eu consegui pedir mais 14 cotas na fase de sobras e montante adicional. Então, no total, eu tenho aí 46 cotas da fase de exercício de direito de preferência e mais 14 cotas das sobras e montante adicional, totalizando um pedido de 60 cotas do fundo HCTR11, ok? E aí passou o tempo, ocorreram as duas datas de liquidação e aí recebi o anúncio do fundo comunicando que os meus recibos do direito de preferência e de sobras serão convertidos em cotas no dia 12 de abril. Muitos investidores cometem o erro de fazer o cadastro na plataforma na data de liquidação, ou seja, na data que o dinheiro sai da conta da corretora. Não é nessa data, é na data de conversão. Por que não pode ser na data de liquidação você fazer o cadastro nos meus dividendos? Porque pode acontecer, e acontece muitas vezes, de no meio da data de liquidação até a data de conversão, o fundo ele distribuir um rendimento nesse período. Então, se isso acontecer e você cadastrou sua compra na data de liquidação, você vai ter mais cotas do que realmente consta na sua carteira, porque as suas cotas não entraram ainda. Então, a plataforma vai entender que você vai receber um rendimento maior do que deveria. Aí, quando você for conferir o rendimento da plataforma com o rendimento que entrou na sua corretora, vai ter um erro, uma diferença aí, que é justamente a diferença que você cadastrou fora da data específica. Então, de novo, você vai cadastrar na data de conversão e não na data de liquidação para não acontecer esse erro. Beleza? Então, o que eu faço? Venho aqui nos meus dividendos, vou fazer uma compra normal. Então, no caso aqui seria HCTR11. E aqui a quantidade será de 60, 46 mais 14. E o preço? É o preço de mercado aqui? Não, é o preço que você subscreveu na emissão. Que preço é esse? Esse aqui, que você recebeu no e-mail ou que está aqui no anúncio divulgado pelo fundo, ok? Mas aqui está mais fácil, 120,86. Então, 120,86. Pronto, cliquei em salvar e aqui você acabou de realizar uma compra via emissão. Entendido? E para fechar, acontece muitas vezes, pessoal, de esse dinheiro que o fundo ele captou via emissão, ele fica um tempo parado até o fundo fazer sua nova aquisição, seja de um novo imóvel, ou vários imóveis, ou vários CRIs, ou a empresa fazer novos investimentos nela mesma. Até isso acontecer, pode ocorrer de o dinheiro ficar parado por um tempo. E esse dinheiro não vai ficar parado na conta corrente do fundo. Provavelmente ele coloca num fundo de renda fixa, algum investimento que esteja rendendo a CDI 100%, 98%, próximo a isso. Aí eu te pergunto, vamos supor que esse dinheiro ficou parado 2 meses, 1 mês, 2 meses. Concorda que ele vai gerar um rendimento em cima daquilo que foi investido numa Selic da vida? E para quem vai esses rendimentos, esses juros desse investimento no curto prazo? Para o fundo ou para o cotista? Para o cotista. Então, geralmente, quando os seus recibos eles são convertidos em cotas, você recebe um rendimento chamado prorata, que é o rendimento do recibo de subscrição, que é justamente esse período que o dinheiro ficou parado aí investido a CDI 100%. Entendeu? Então, quando você for fazer o seu cadastro aqui da sua compra via emissão, geralmente o fundo também divulga esse rendimento que você vai receber, além do rendimento normal do fundo, proveniente desse dinheiro parado lá rendendo CDI. Então, como que você vai cadastrar esse rendimento? Ele não vai vir automático aqui, ok? Você tem que cadastrar ele manualmente. Como que você faz isso? Você vem aqui em ativos, digita o ativo em questão, no nosso exemplo é HCTR11, clica aqui e olha que interessante. Onde você vai agora? Você vai aqui, receitas e despesas e vem em cadastrar. E aqui você coloca a data que você recebeu esse rendimento
Edivaldo, como que eu sei que dia que eu recebi? Olha no seu extrato da corretora, igual você está vendo aí, e pega a data e o valor que você recebeu. No meu caso aqui, foi de R$ 45,60. E na observação, eu tenho o costume de colocar o ticket do fundo com o código final 13 ou 14, ou às vezes os dois. Nesse exemplo aqui, eu recebi dos dois, ok? 14 e 13. Então, ó, 13, e aí eu coloco o número da emissão para não me confundir depois nas próximas. Então, ó, 13, vem aqui e salvo. Cadastro de novo, coloco a data aqui de novo, 15/4. O valor agora é de 92 e aqui o código de 14. Às vezes pode acontecer de você receber só um, tá? 13 ou só 14, isso aí varia muito de emissão para emissão. Salvou e pronto. A partir de agora você efetuou a sua compra normal, ok? Só que no preço de emissão, igual a gente fez aqui. E além disso, a gente cadastrou no ativo específico os rendimentos pro rata desse dinheiro que ficou parado lá no caixa do fundo. Compreendido? À medida que você registra esses rendimentos aqui, ó, de forma manual, você atualiza a página que eles já aparecem para você nessa lista aqui. Beleza? E por fim, te pergunto, como que a gente faz o cadastro quando você quer fazer não só um aumento de posição, não só uma compra, e sim um movimento de flipagem ou arbitragem? Simples, você vem aqui, registra a sua venda, não vou entrar em detalhe aqui como que funciona a flipagem e a arbitragem, pode ser para outro vídeo, mas você registra a sua venda aqui normal e aí faz a recompra quando as cotas elas caírem na sua conta na data de conversão, você vem aqui e faz a compra. E lembrando que se você obteve lucro nessa flipagem e arbitragem, naturalmente você vai ter que pagar imposto sobre o lucro. Lembra disso, né? Então você vem na aba imposto aqui e, por exemplo, aqui no mês de dezembro, nesse exemplo de carteira aqui, eu fiz a flipagem desse fundo aqui no processo de emissão. E aí eu oferi um lucro de 163,46. E aqui a plataforma já me diz claramente o quanto que eu tenho que pagar de DARF. Bem simples, né? Então, a partir de agora, você não tem mais dúvidas em relação a como cadastrar as suas cotas, as suas ações compradas via emissão. Se você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no sininho, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo se essa informação foi útil para você. Continue acompanhando nosso canal, que em breve nós vamos divulgar muitas novidades aí referentes à nova versão do Smartfolio, que está, ó, excelente, excelente mesmo. Vem muita coisa boa aí, muitos novos recursos para a gente melhorar ainda mais a nossa gestão do nosso portfólio. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, não tem problema, digita aqui nos comentários que vai ser um prazer a nossa equipe responder e tirar a sua dúvida o quanto antes. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo.